Fala galera, voltamos aqui com a nossa aula de História e hoje nós vamos continuar o assunto da aula passada sobre a independência dos Estados Unidos. Vocês se lembram que a partir da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra gastou muito dinheiro com esta guerra e passou a cobrar essa conta das colônias que ela possuía aqui na América. Os colonos, principalmente colonos do norte, não gostaram nada disso e propuseram, propagaram uma série de reações que gerou uma outra série de reações na Inglaterra, isso como se fosse uma bola de neve. Lembra também que nós falamos sobre a diferença sobre as colônias do norte e as colônias do sul. Se você quiser dar uma relembradinha, volta lá no vídeo anterior, assiste de novo, tem todas essas informações, ok? A última reação que nós vimos foi então a festa do chá de Boston e tudo o que causou, as chamadas leis intoleráveis que a Inglaterra impôs aos colônios. E qual foi a reação então dessa vez das colônias? A criação do primeiro Congresso da Filadélfia em 1774. Nesse congresso, representantes das colônias então se reuniram para reivindicar os seus direitos, para tentar formar uma coalizão forte para reivindicar direitos perante a Inglaterra. E eles escreveram uma carta, uma petição, uma carta exigindo algumas coisas e pedindo outras coisas, para o rei, para tentar restaurar a paz. Eles pediam então principalmente para revogar as leis intoleráveis, que era algo que eles tinham como certo, que eles não queriam aquelas leis, ou que as colônias tivessem o direito de fazer as leis, as próprias leis. Ou seja, tudo bem, vocês querem impor leis a nós, mas nós temos que ter o direito de ter as nossas próprias leis. Ou ter uma representação no parlamento, isso é muito importante. Nesse momento, pessoal, as colônias da Inglaterra, elas não buscavam a independência ainda, elas simplesmente buscavam uma representatividade, ou seja, ou vocês revogam essas leis, tiram essas leis, ou vocês fazem com que nós tenhamos uma representação aí na Inglaterra, no parlamento. Paralelamente a essas reivindicações, os colonos criam o Minutemen, que é uma espécie de milícia, um corpo militar, para que, se acaso a Inglaterra declarasse guerra, eles tivessem como se defender, se organizassem militarmente. Vamos para a próxima imagem. Essa foto, então, é um colono, um soldado, que fazia parte do Minutemen, que era a milícia colonial ali, responsável por reagir em caso de guerra. Lembrando, pessoal, que eles não tinham nenhum treinamento militar, inclusive não tinham nem armas, eles faziam suas próprias armas. Tem um filme muito bonito, chama O Patriota, que mostra em uma das cenas em que o personagem principal, ele está pegando então uns soldadinhos de chumbo do filho dele, uns bonequinhos de soldado, no formato de soldado, feitos de chumbo, derretendo para fazer as balas. Então tem uma forminha que ele põe ali o chumbo derretido e faz a bala. Lembrando também que a arma utilizada, a maior parte era o mosquete, Você colocava pólvora, colocava bala, e tinha uma vareta, socava ali aquela bala e atirava. Então, eles não tinham nenhum treinamento militar, armas, eram poucas armas de fogo, e também improvisavam, fabricavam inclusive as suas próprias armas, suas armas de fogo nesse momento. E em 1775 nós temos a primeira batalha entre a Inglaterra e esses colonos, o Minutemen. As tropas britânicas foram capturar e destruir suprimentos dessa milícia e os patriotas resistiram e derrotaram as tropas reais. A história diz que eram colonos, que eram fazendeiros, com armas improvisadas, com armas feitas por eles, derrotando um exército treinado e bem armado. Esse espírito de liberdade, esse espírito de se desvencilhar das amarras coloniais é que deu esse impulso para os colonos conseguirem essa vitória. A primeira vitória em 1775, nessa batalha de Lexington, também já logo no começo, os colonos se saíram vitoriosos. E em 1775, os 13 representantes das colônias
se reuniram mais uma vez no segundo Congresso da Filadélfia. E aí sim, pessoal, já com a decisão de ter a independência. Então eles formariam um exército continental. O George Washington, então, foi anunciado como grande comandante desse exército. E em 1776 era declarada a independência dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1776 foi assinado então a Declaração de Independência, redigida pelo Thomas Jefferson e assinado por todos os representantes ali das colônias. No primeiro congresso eles não pensavam ainda em independência. Já no segundo congresso, sim, foi inclusive assinado o Tratado de Independência, a Declaração de Independência. Em 1776, então, os Estados Unidos se declara independente da Inglaterra. Em 1775 nós temos também a Batalha de Bunker Hill. Foi na península de Charlestown, no lado norte do porto de Boston. Os combatentes, então, as tropas britânicas que estavam lá em Boston, contra o exército continental, agora formado, né, pelo segundo Congresso da Filadélfia. Embora os britânicos venceram os colonos, foi com muito custo, foi muito trabalhoso, os colonos deram muito trabalho, resistiram muito, e isso foi meio que uma derrota moral para o exército. Espera aí, nós, o exército da Inglaterra, nós somos muito poderosos, nós somos bem treinados, bem armados, estamos perdendo, lutamos, fizemos muita força para ganhar desse bando de caipira, né, entre aspas, esse bando de fazendeiro que não tem nenhum... com armas improvisadas. Então isso foi uma derrota moral para o exército inglês. Em 1781, nós temos a Batalha de Yorktown. Nesse momento, os americanos já recebem ajuda da França. Lembra da Estátua da Liberdade? Todo mundo já viu a foto? Tá aqui a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Nesse contexto, né, eles foram aliados. Lembra quem perdeu, quem foi derrotado na Batalha dos 7 Anos lá, né, para a Inglaterra? Foi uma espécie, né, de revanche, vamos dizer assim, com a Inglaterra. Mas o que se sabe é que com a ajuda da França, os colonos, né, a América pôde então derrotar a Inglaterra de vez. E em 1783 a Inglaterra então reconhece oficialmente a independência dos Estados Unidos. E em 1783 é assinado então o Tratado de Versalhes, aonde a Inglaterra então reconheceria a independência dos Estados Unidos. Em 1787 é assinado, é promulgado, é aprovada a Constituição dos Estados Unidos, e que declara o primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, foi então o primeiro presidente, a partir dessa Constituição, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Vale lembrar, pessoal, que essa Constituição é a mesma que eles cumprem até hoje, que eles têm até hoje. Logicamente que ela é emendada, ela é cheia de emendas, ela é construída a partir, né, foi construída a partir dos diversos anos, mas é a mesma Constituição até hoje, desde 1787. Vamos analisar então a Constituição. Ela adotou 3 poderes do Montesquieu. Lembra lá do Iluminismo, Montesquieu? Foi o Montesquieu que propôs então a divisão dos governos em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição dos Estados Unidos, então, ela se utiliza desses 3 poderes. Ela é inspirada, desde a Declaração de Independência, ela foi inspirada no Iluminismo, né? Ela foi inspirada nas ideias do Iluminismo. Ela aplicou pela primeira vez o federalismo. O que quer dizer isso, professor? O federalismo quer dizer que cada estado, isso acontece até hoje nos Estados Unidos, cada estado tem o direito ou tem a liberdade de fazer a sua lei. Então, nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, estados que têm pena de morte, estados que não têm, estados que têm prisão perpétua, estados que não têm, assuntos delicados, por exemplo, como a questão do aborto, a questão da liberação da própria maconha. Tem estados que é permitido e tem estados que não é, né? Que não é permitido. Então, cada estado tem a liberdade para construir as suas leis, algumas coisas dentro da sociedade, independentemente de outros estados. Então, você vai ter estados que uma lei é muito diferente da outra. Essa Constituição assegurou o exercício do direito político e civil também das pessoas que moravam ali naquelas 13 colônias, que moravam no que agora um novo país se tornou os Estados Unidos da América. E aí nós temos o nosso primeiro presidente, o primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington. A fotinha do George Washington aqui.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.